Bereshit, Gênesis, capítulo 12 de Gênesis. Nós precisamos quebrar certos conceitos errados e mentira que fazem apologia ao judaísmo, às religiões. A gente precisa cair na real. Vocês estão compreendendo? Você precisa cair na real. Hoje em dia se prega muito, pela internet, que os judeus são um povo abençoado, tirando de você, tirando da gente, o valor que o Eterno nos dá. Então se tira das pessoas que, na verdade, se coloca na sua cabeça que você não é abençoado, que você não é judeu, que você não nasceu na terra de Israel. Por esse motivo, você não tem direito às bênçãos dos judeus. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. Hoje eu creio que não vai dar para nós falar todo o assunto. Isso aqui vai se estender para sábado que vem. Que você também é um abençoado. E eu vou te contar uma coisa, você vai entrar em choque. Os judeus é que são amaldiçoados. Ah, irmão, você está ficando antissemita? Não estou ficando antissemita. A palavra diz isso. As escrituras nos ensinam isso. E a promessa que foi dada para Abraão foi somente para Abraão. A promessa não foi feita para os descendentes. Não está no singular, não está no plural. A promessa está no singular. E o descendente é o Mashiach. Então você não tem que estar preocupado com a sua genealogia. Será que eu sou descendente de judeu, de israelita? Com certeza você é. Você não tenha dúvida. Você pode ter certeza que na sua linhagem familiar, lá atrás, existe alguém que era um israelita. Mas isso não quer dizer que por isso você agora é abençoado. Você não é abençoado segundo a genética. Você não é abençoado pela genealogia e nem pela genética. Você é abençoado por causa do Mashiach. Porque você crê no Mashiach. É isso que você tem que entender. Em Bereshit 12 diz assim: ora, o Iá disse a Abrão: sai de ti para ti, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como Iá lhe tinha dito. Então entenda bem. O Eterno disse para ele: Abraão, o nome dele antes era Abrão, eu vou abençoar você. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Elohim não está falando aqui a respeito somente de Israel. Ele está falando a respeito de todas as famílias da terra. Então não existe uma exclusividade, entendam isso. Porque Israel é o povo escolhido. Tudo bem, são escolhidos. Mas quem o Eterno escolheu dentre o povo? Foi quem? Foi Abraão. E a genealogia que levaria até quem? Até o Mashiach. A genealogia de Abraão prossegue. E ela chega até o Mashiach Yahushua. A promessa feita a Abraão foi para Abraão
em Matitiahu, abra lá no capítulo 1 de Matitiahu, você vê a genealogia. Você vê que os escritores da Besorá, do Novo Testamento, tiveram todo um cuidado de fazer a linhagem de Yahushua. Está aí, ó, capítulo 1. Ó. Vocês estão vendo? Está aí, ó, a linhagem de Yahushua. Aí começa: filho de David, filho de Abraão. Yahushua HaMashiach bem David, bem Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, bem vai. Então, através dessa descendência, veja, foi que chegou o quê? A bênção no Mashiach. Ah, mas eu também sou, porque eu sou israelita da tribo de Zebulon. A bênção era para o Mashiach. Então, dentro da linhagem abraâmica, existia uma bênção que passava de pai para filho, de geração a geração. Então, essa bênção não pertencia às outras famílias. Elas iam receber quando o Mashiach viesse e eles o aceitassem. Então essa bênção era passada de geração a geração. O apóstolo Paulo, Shaul, conhecido como Shaul, o nome real dele, muito bom entendedor, ele explica aos Gálatas. Abra aí em Gálatas 3. Porque agora a onda é todo mundo querer virar judeu. Tem gente até amaldiçoando o país que ele nasceu. É claro que se eu pudesse nascer nos Estados Unidos, eu não nasceria no Brasil, né? Não tenha dúvida. Mas eu vou amaldiçoar o meu país porque eu nasci no Brasil. Tem gente até amaldiçoando já o país que nasceu. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Está descendentes? Está no plural? Está no singular. Não diz aos descendentes. Então a promessa foi feita para Abraão e para seu descendente. Não foi feita para os descendentes. Então a promessa é dada para o Mashiach. Aí vem aquelas histórias, não, porque o povo judeu é abençoado por causa disso. Isso é tudo mentira. Judeu passa fome, judeu fica devendo, judeu anda de carro velho, judeu anda de ônibus. Isso é tudo invenção desses apologistas que estão enfrentando pavão para Israel. Tem gente aqui no Brasil, irmão, eu vou falar para você, está ganhando dinheiro do Estado sionista judaico para propagar Israel. Para fazer propaganda. Não só, esse movimento não está se dando só aqui, está se dando nos Estados Unidos e vários países. Existem igrejas evangélicas, inclusive, que estão recebendo dinheiro para apoiarem Israel na luta contra a Palestina. Tem gente bancando os fundos do templo, dando dinheiro para a construção do templo de Salomão lá em Israel. Quem é que vai sentar lá no templo? O próprio Satanás, a gente sabe disso. O templo que vai ser reerguido novamente, quem vai sentar lá é o anti-Messias, é o próprio Satã. Inclusive a ONU já está querendo transferir a sede da ONU para Israel, para Jerusalém. A ONU está já praticamente com os pés lá. Vai transferir toda a sede da ONU e o Vaticano também vai transferir a sede da
essas informações que estão vindo ultimamente, elas são para deixar você triste e até sentindo-se humilhado. Poxa, eu não sou judeu, eu não sou nada. O judeu é rico, eu sou pobre. Isso é tudo mentira, irmãos. Vamos entender claramente quem é realmente os abençoados do Eterno. Você vai entender hoje quem são os abençoados. Porque você não precisa ser exatamente um judeu nascido lá em Israel. Um rabino tem que fazer teu parto para você ser abençoado. Você precisa apenas acreditar no Messias. Amém? Crer no Mashiach. Então a promessa feita, ela é feita para quem? Para o descendente, né? Como falando, não como no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E é o teu descendente que é o Mashiach. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Elohim, a Torá que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, o Eterno prometeu a Abraão que Abraão seria abençoado e as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. 430 anos antes dele chamar Moisés no Monte Sinai e dar a Moisés a Torá. Aí o que eles inventam? Não, irmão, mas na época de Abraão já tinha Torá. Na época de Noa já tinha Torá. Mentira! Isso são tudo artimanha, malícias e mentiras judaicas. Irmão, mas você está virando antissemita? Não, eu prego a verdade, eu não prego para agradar ninguém. O Eterno já havia dado a Abraão uma aliança. Então a Torá não poderia jamais revogar, abrogar a aliança da promessa que o Eterno tinha feito a Abraão. Vocês estão compreendendo? Aquela Torá, a Torá que foi dada, jamais pode abrogar uma aliança feita antes. Mas eles querem de todo jeito dizer que só é abençoado quem é judeu. Aí você fica se sentindo como? Como que você fica se sentindo quando você ouve isso? Um lixo. Sim ou não? Um lixo. E isto é uma mentira. Porque se formos colocar a linhagem mesmo verdadeira da terra de Israel, nenhum desses que estão lá pertence àquela terra. Nenhum. Porque são tudo povos também de outras nações que os seus familiares se converteram à fé judaica. Nenhum tem linhagem sanguínea perfeita. Aí ficam todas essas mentiraiadas, querendo tirar das pessoas como se diz, um direito que você tem. É o direito de ser o quê? Abençoado. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Nós somos abençoados. Amém? Amém. Então a Torá não pode invalidar essa aliança. Porque se a herança provém da Torá, já não decorre de promessas. Mas foi pela promessa que Elohim a concedeu gratuitamente a Abraão. Quer dizer o quê? A promessa, você não recebe a herança que o Eterno prometeu a Abraão por causa do quê? Por causa da Torá. Você não recebe a herança abraâmica, a bênção que foi dada a ele, que através do Mashiach foi distribuída para nós. Você não recebe essa bênção por causa da Torá. Entendam isso. É como eu já expliquei uma outra vez. O que é a Torá? A Torá é uma legislação. Imagina 600 mil e poucas mil pessoas saem do Egito. É praticamente uma cidade, um município. Naquela época era muita gente. No mundo tinha no máximo
máximo naquela época, 200 milhões de pessoas. Israel sai do Egito com milhares de homens, 600 mil homens. Aí não conta nem mulher nem criança. Se contar mulher e criança, vamos dizer que Israel saiu de lá com pelo menos umas 2 milhões de pessoas. Porque só se contavam os homens. E naturalmente um homem naquela época não tinha uma mulher. Eles tinham 2, 3, até 7 mulheres. E naturalmente eles deviam ter uns 7 a 12 filhos. Então vamos colocar aí 2 milhões de pessoas, para arredondar mais ou menos. Aquelas pessoas que saíam do Egito precisavam de uma lei. Era uma nação ambulante. Você imagina todo o Brasil saindo, vai lá para outro país, vai lá para o sul da África. Ah, nós não vamos criar leis lá para sobreviver? Tem que criar. Então o Eterno deu as leis. Deu todo tipo de lei. Lei religiosa, lei de tributos, lei de impostos. O Eterno deu a ele uma legislação para que eles se tornassem uma nação. Então, quais são as leis da Torá que você tem que seguir? A lei de adoração ao único e verdadeiro Elohim. Amém? Você deve seguir só apenas essa lei, o único e verdadeiro Elohim. A Torá diz: não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos. Essa é a Torá genuína do Elohim vivo. O resto é legislação mosaica. Entendam isso. Então essa legislação não poderia jamais anular a aliança que o Criador fez com Abraão. A promessa de abençoar todas as famílias da terra. Aí no versículo 10 de Gálatas, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da Torá, estão debaixo de quê? Quem é das obras da Torá está debaixo de quê, irmãos? De quê? Maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da Torá para praticá-las. É evidente que pela Torá ninguém é justificado diante de Elohim. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a Torá não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. O Mashiach nos resgatou da maldição da Torá, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos Goim em Yahushua HaMashiach, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja bem, a Torá, ela gera o quê? Maldição. Aí você acha que esse judeusado aí pratica a Torá? Não. Eu estava vendo um documentário de 2 horas, um repórter entrevistando vários rabinos nos Estados Unidos. Aí o repórter perguntou para eles, falou: vem cá, qual é o livro de regra de vocês? Ele disse: o Talmud. Talmud? Ele falou: mas não é a Torá? Ele falou: não. Mas por que o Talmud? Porque o Talmud é um livro de regras e é um livro de tradições que nós seguimos. O que o Mashiach disse lá em Mateus 15? Vós me adoram com a boca, mas não com o coração, ensinando preceitos e doutrinas e tradições humanas. Então ele falou claramente, todos os 4 rabinos falaram a mesma coisa: nós seguimos tradições. Aí ele falou: mas a Torá não ensina que tem que circuncidar, arrancar o prepúcio do órgão masculino para praticar a circuncisão, para provar que você segue a Torá? Ele falou: nós não fazemos mais isso. Ele falou: mas o que vocês fazem? Quando uma pessoa vem à sinagoga e ela quer seguir o judaísmo ortodoxo,
gente simplesmente faz um furo com uma agulha no prepúcio para ver se ele quer realmente. Aí o repórter quer dizer, então, você não pratica o que a Torá manda. Não. Mas e o Messias? O Messias não existe. Nós não cremos nele. A partir do momento que a pessoa não crê no Messias, ela já está em maldição. Porque o Messias veio fazer o quê? Nos resgatar da maldição. Então, quando você crê nele, aquela maldição que era para ser sua, ela simplesmente é lançada fora, porque o Messias morreu por você. Quando você não quer, veja bem, quando você não aceita ele, essa maldição permanece na sua vida. Aí eu pergunto, o Estado de Israel é tão abençoado assim? É? Você não tem sossego o dia inteiro, porque o tempo inteiro os palestinos, terroristas, estão jogando bomba. Você não pode pegar um ônibus e ter tranquilidade. Por quê? Porque dentro do ônibus estão sempre cheios de terroristas, querendo explodir, querendo jogar bomba, querendo acabar com Israel. Então não tem bênção. O que eles disseram, irmão? Quando foi crucificar o Messias, Pilatos falou, depende de vocês, eu lavo minhas mãos. O que eles falaram? Que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A partir daquele momento, eles selaram a maldição sobre Israel. Aí tem uns aí que querem, não, a Brit Hadassah está tudo errado, não concordo, porque são idiotas, são palhaços, são baba-ovo, são fanáticos religiosos. Não creio na Brit Hadassah, está cheio de erro, está cheio de não sei o quê, Israel é bendito, Israel não sei o quê. Mentira! Bendito é aquele que crê no Mashiach. Porque quando você crê no Mashiach, a maldição na sua vida é tirada. A palavra diz isso e eu creio. Quando você acredita no nosso Salvador, não haverá maldição na tua vida. Não aceite isso. Mas nós somos isso. Não, você é israelita. Eu vou provar para você que mesmo que você não tenha prova genética, que você não tenha provas com documentos de laboratórios que provem a sua genética lá, a vinda de Israel, não precisa você ser branco, preto, japonês ou chinês. Você não é salvo pela tua genética. Eu provo que você pertence a Israel. Eu vou provar já que você pertence a Yarushalai que desce do alto. A Yarushalai, ao Israel de Elohim. E não o Israel físico, mas ao Israel espiritual. Amém? Nós pertencemos a esse Israel. Eu não quero pertencer àquele Israel. Nem geneticamente, muito menos espiritualmente. Porque esse Israel que está aí está debaixo de maldição. Em Apocalipse diz que Israel é chamado de Sodoma e Gomorra. É chamado de Sodoma e Gomorra. Né? Então ele nos resgatou da maldição. Ele nos tira de uma maldição. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1,4. Olha uma recomendação muito importante que o emissário Shaul ele dá a Timóteo, que era discípulo dele. Eu tenho visto pessoas me ligando na internet, mandando e-mail. Irmão, rastreia aí, vê se eu sou descendente de israelita. Preocupados com essas coisas. Irmão, tem como rastrear? Eu quero, você sabe o laboratório que paga o exame de DNA para ver se eu sou um descendente de judeu? Por que essa preocupação toda? Porque estão pregando isso e estão tirando o presente
presente que o Mashiach te deu. Vocês estão compreendendo? Estão tirando de você um direito de ser abençoado com o Mashiach. Ele nos resgatou da maldição para que a promessa de Abraão viesse sobre nós. Vocês estão compreendendo? Aí o apóstolo Paulo fala aqui, o aniversário de Shaul, 1 Timóteo 1, versículo 4, né? 1 Timóteo 1, 4, de maneira que nós mesmo nos gloriemos de vós nas congregações de Elohim, por causa da vossa paciência na emuná e de todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Né? Prova clara que o justo juízo de Elohim sejais havidos dignos do reino de Elohim, pelo qual também procedestes. Peraí, eu acho que eu peguei errado. Eu estou lendo Timóteo? Eu estou lendo Tessalonicenses, desculpa. É o cansaço, está me tirando cansaço na cabeça muito grande. Capítulo 1 diz assim: nem se deem em fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Elohim, que consiste na emuná, assim o faço agora. O que é uma genealogia interminável? Olha, minha mãe, ela nasceu lá na Bahia, meu pai nasceu no Ceará, deixa eu analisar. Aí o meu bisavô nasceu não sei aonde, e vai, querendo provar que a genética dele tem uma raiz judaica, israelita, aquela preocupação. É bom você saber sua origem, claro que é bom você saber que você tem uma origem, seja qual for o povo, mas isso não é mais importante. Então, o apóstolo Shaul está dizendo para Timóteo: Timóteo, não fica atrás dessas coisas, que isso aí não vai mudar nada na sua vida, isso aí só vai trazer confusão. Não fica atrás de fábulas. O que são fábulas? São aquelas histórias que os judeus contam e passam como fosse verdade. É que nem a história do folclore brasileiro. Nós temos as nossas fábulas, tem o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, como chama, o Boitatá. É tanta fábula judaica, também existe. Mas o pessoal quer pegar fábula e dizer que certas coisas realmente aconteciam. São fábulas. E o Talmud está cheio disso. Existem ensinamentos rabínicos que são cheios de fábula, cheios de historinha da carochinha. Outros ficam atrás de genealogia. Não, eu tenho que ver minha genética, porque senão eu tenho que ver se eu sou israelita mesmo, se eu sou judeu, se eu sou descendente disso, daquilo. Questões do que edifica de Elohim não consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do Mashiach é o ahavá, é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma boa emuná, de uma boa fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da Torá, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Olha o que acontece quando a pessoa quer saber demais. Não, eu quero saber, vamos investigar mais. Aí começa a querer ser mestre de Torá. Aí acaba o quê? O que acaba? Acaba o quê? Nem entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabendo, porém, que a Torá é boa, e se alguém dela faz uso legítimo. A Torá é boa, se a pessoa fizer uso legítimo. Mas a maioria não faz, é como se tem o exemplo. O rabino não está mais circuncidando, ele está espetando lá o prepúcio com um alfinete. Muitos aí comem carne de porco. Muitos aí estão guardando o sábado que Roma deu, o sábado gregoriano, o sábado de Saturno, Saturday, como diz na língua inglesa, Saturday, dia de Saturno. Esse sábado
nada mais é que o dia de Saturno. O próprio nome já fala Saturday, Sunday, domingo, dia do sol. Saturday, dia de Saturno. Era o dia que era oferecido culto a Saturno. Eles falaram agora que é o Shabat. Eles não sabem o que fazem, não sabem usar a própria Torá. Então coloca bem no teu coração que quando alguém chegar para você, ou você ver algum vídeo, algum documentário, alguém querer te explicar e dizer que é melhor que você porque é judeu e você não, você tem que chegar para ele na boa, com muita educação e dizer: meu irmão, você não me leva mal, mas você não sabe nem o que você está falando. Pode, você quer que eu te fale para você de coração? Pode falar isso com toda a tranquilidade do seu coração. Eles não sabem o que estão pregando, ensinando. Eles estão perdidos, cegos, como num tiroteio. Aí tem gente aí fazendo apologia a isso tudo. E querendo colocar no teu coração que você tem que abençoar o judeu. E que você não é abençoado. Para você ser abençoado, você tem que abençoar o judeu. Isso é mentira. Isso é a maior mentira que existe. Para você ser abençoado, você tem que crer no Mashiach, porque ele tira a maldição da tua vida e ele te abençoa. Amém? Ele te abençoa. O Mashiach te abençoa. O resto é conversa, irmão. Ah, mas vamos ver a nossa genética. Ó, minha mamãe, minha bisavó, tetravó, pentavó, ex-avó era judia. A avó de Hitler também era. O avô de Hitler também era. Você sabia disso? Que Hitler tinha vindo de um ventre kosher? Toda a cúpula da SS, os 5 maiores generais de Hitler, eram filhos e netos de judeus. E nem por isso eles mataram tanta gente, fizeram tanto mal. Então coloca no teu coração que não é isso que te faz você ser um israelita. O que faz você ser um israelita é o que está escrito aqui em Romanos. Abra em Romanos sua Bíblia, capítulo 2, versículo 28. Aí se eu falar isso na internet, vão falar: ou o Arri virou antissemita. Romanos 2, 28. Porque não é o Yahudi que é o exteriormente, e nem é a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas o Yahudi é o que circuncida na carne, e a circuncisão do coração e no espírito e na carne. A fé cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. Então quem é o verdadeiro israelita? É o que é circuncidado na carne? Que o louvor vem dos homens? Oh, esse aí é o irmão judeu, olha, ele é circuncidado, ele circuncidou, já nasceu circuncidado, a avó dele era judia, lá, Askenazi, esse aí também judeu separado. Oh, irmão, com chapéu preto na cabeça, com terno preto, e esse aí é o judeu. Oh, esse aí verdadeiramente é judeu. É isso que o Eterno quer? Aonde é que o Eterno vê o verdadeiro judeu? É no coração. Ele diz aqui que o verdadeiro Yahudi, que quer dizer judeu, israelita, não é o que é visível, não é aquele que aparenta para os homens, é aquele que é circuncidado aonde? No coração. É o que é circuncidado aqui, ó. O coração é confirmado na fé. Ele vive numa fé viva e verdadeira diante do Yahweh, obedecendo a palavra, os mandamentos que o Eterno dá. Não tem nada melhor que isso. O louvor dele não vem dos homens. Ele passa, ninguém olha para isso aí, deve ser um Zé Pangué. É um pangão, mas o Eterno ama ele porque ele sabe que o coração é o quê? Circuncidado. Então, essa história que você está vendo aí de judaísmo, irmão, você não me leve a mal. Na internet, esses roches, esses rabinos pseudos aí,
é uma furada. Eles estão ganhando dinheiro do Estado de Israel para levantar os evangélicos a favor de Israel. Mas ao mesmo tempo, qual é o sentimento que o evangélico vai ficar? Eu não sou judeu, eu não sou abençoado, eu tenho que abençoar o judeu para ser abençoado. Isso é mentira. Eles estão querendo se colocar, isso é uma forma satânica, diabólica, sobrepor sobre toda a sociedade mundial. Vocês estão entendendo? Eles estão querendo sobrepor sobre toda a classe social, toda a classe de raça do planeta. Nós somos melhores. Nós somos o povo do Elohim. Nós somos o povo da Bíblia. E quem estudou e quem conhece a verdade sabe que isso é uma mentira, uma farsa sionista descarada, inventada pela família Rothschild. Os Rothschilds que fizeram isso, há 200 anos atrás, eles vieram trabalhando para isso. Você acha que aquele grupo terrorista que está lá, o ISIS, você acha que são os árabes mesmo que estão fazendo aquilo? Eles são financiados pelos Rothschilds e pelo governo americano. Se vocês não sabem. O governo americano patrocina o grupo ISIS, nome de uma deusa. Vocês estão compreendendo? E olha como eles são tão cínicos, irmãos. Eles fizeram o grupo ISIS, aí tem o Ra, e tem o outro grupo que é também de terroristas, chamado El. Você não viu? Eles jogaram na cara das pessoas que os grupos terroristas, olha o nome que se forma, Israel. Os 3 grupos terroristas estão atuando lá contra eles, forma o nome Israel. Tem o terrorista do ISIS, tem o terrorista do Ra, tem o terrorista do El. Fora o Hezbollah, mas esses aí que estão mais ascendentes, matando mais gente lá, usam as 3 siglas do nome Israel. E os próprios judeus já desconfiaram que o próprio governo deles, com os americanos, estão financiando isto para gerarem uma 3ª guerra mundial. Aí vem me dizer que esse povo é abençoado. Vem esses baba-ovo aí que estão achando-se judeu, dizer que essa gente é abençoada. Abençoados somos nós, que cremos em Yahushua, que servimos o verdadeiro Elohim, que buscamos andar em espírito e verdade, que não estamos atrás de promover guerra contra ninguém, mas sim de viver o Ahavá verdadeiro e a fé viva no Elohim vivo. Aí vem esses caras querer pregar e ensinar, inclusive a mandar as pessoas ainda darem dinheiro para o fundo do templo. Nós estamos construindo a casa de Elohim. Então deposite suas ofertas no fundo do templo em Israel. E um monte de americano evangélico caído nisso. Um monte de brasileiro caído nisso. E esses pilantras, vou falar bem assim, pilantras, canalhas, estão incentivando um monte de gente aqui no Brasil, evangélicos, diminuindo as pessoas, ganhando dinheiro com, como se diz, com exame de DNA, R$1.200 o rabino cobra, ganhando dinheiro com circuncisão, R$2.000 a R$5.000 uma circuncisão, porque eles diminuem a pessoa a ponto, vão diminuindo a pessoa. Mas você tem que circuncidar, irmão. Que esse negócio que o Mashiach falou, circuncisão no coração coisa nenhuma, circuncisão no prepúcio. E aí eles vão diminuindo a pessoa, cada dia a pessoa vai se sentindo menos. Para você ser um judeu verdadeiro, para você ser um seguidor de Torá, você tem que fazer circuncisão. Você tem que fazer o exame de DNA. Eles sabem que é natural. Se eu pegar o seu sangue e eu mandar para um laboratório, você vai ter uma raiz israelita. Não duvide disso. Mas eles estão cobrando isso. Porque eles querem ganhar dinheiro em cima disso. Aí depois eles vão te convencer a fazer, sabe o quê? Deposite dinheiros no fundo do templo. E com isso eles estão ganhando dinheiro. Essa é uma tática, o apóstolo Shaul deixa claro isso.
ele fala claramente isso que aconteceu com os Gálatas. Como vocês, Gálatas, foram tão insensatos. Vocês estavam no Espírito e agora caíram para quê? Para a carne. Então você precisa colocar no teu coração: esse negócio de genealogia, essas babaquices não vai mudar a tua vida. O mais importante é você saber que o Mashiach te resgatou da maldição da lei. Você é abençoado como Abraão. Você crê no Mashiach? A bênção do Abraão só foi para Mashiach, e o Mashiach deu a nós que cremos nele. Então você se torna um abençoado, você se torna um herdeiro da promessa. Ah, mas eu quero alcançar a promessa pela Torá. Então você está perdido, você não vai alcançar. Vocês estão compreendendo? A Torá é um livro, como eu falei, foi dada uma legislação. Você não vai alcançar nada pela Torá. A Torá só é uma instrução para você viver. Se você crer no Mashiach, você alcança a bênção. Israel pode ter tecnologia, Israel pode ter os melhores hospitais do mundo, Israel pode ter os melhores remédios do mundo para os velhos, Israel pode ter muita coisa boa, mas Israel vive debaixo de maldição. Israel o tempo inteiro está em guerra, o tempo inteiro tem nação querendo destruir. Os seus próprios governantes sionistas adoram fazer guerra, porque guerra dá dinheiro. O cara arruma uma guerra com o Brasil, eles estão doidos para o Brasil entrar em guerra com a Venezuela. Estão babando para isso acontecer. Aí o Brasil tem guerra com a Venezuela, o Brasil está sem grana. O que o Brasil tem que fazer? Pegar dinheiro emprestado para investir em armamento bélico. O que vai acontecer com o Brasil? Endividar-se. O que eles vão querer do Brasil? O Amazonas, aonde está cheio de minérios. Então eles estão doidos para isso acontecer, gente. Estão torcendo para acontecer. E infelizmente essa bandida dessa presidente e desse Lula e desse PSDB trabalham para eles. Trabalham para eles. Então é inevitável talvez que isso aconteça. Provavelmente isso vai acontecer. Então a gente precisa entender claramente que você é abençoado e ninguém pode tirar isso de nós. Não vamos se iludir, não vamos ser enganados mais uma vez, não. Já não basta o que Roma fez com as escrituras sagradas, enchendo de Babilônia e de ensino. Vamos cair mais no engano? Negativo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 2. Olha qual Yarushalaim que você pertence. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2. Eu e Yohanan vi a santa cidade, a nova Yarushalaim de Elohim, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu noivo. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles e será o seu Elohim. Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já estas primeiras coisas são passadas. Essa é a Jerusalém que eu quero morar. Amém? Essa é a Jerusalém verdadeira. A que está lá é física. A que está lá foi inventada pelos sionistas que colocaram ela lá em 1948. Essa Jerusalém que está lá não é a Jerusalém do Criador. É a Jerusalém do homem.
física, forçada, porque o Israel iria regressar, mas não daquela vez. Foi uma coisa forçada. Então esse Israel que foi criado aí, vocês não me levem a mal, não é o Israel de Elohim. A hora que Elohim trouxer a Jerusalém verdadeira, que ele vai habitar conosco. Não vai ter mais choro, não vai ter morte. A Jerusalém de lá tem o quê? Tem morte ou não tem? É bomba caindo, é criança morrendo, é soldado atirando nos palestinos, é o palestino atirando neles. Então essa Jerusalém que está lá, não é a Jerusalém do Eterno, irmãos. A Jerusalém que vem, ela tem paz, ela vai governar, ela vai dar vida, ela vai trazer shalom, não vai haver mais choro, não vai haver mais fome, não vai haver morte, porque nós vamos reinar com ele para sempre. Então essa é a cidade santa a qual nós pertencemos. Nós pertencemos a este Israel, a esta Jerusalém que desce do alto. No versículo 1 diz assim: eu vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então haverá um céu novo e uma nova terra. Tudo vai se passar. E nós vamos habitar com essa Jerusalém. Agora, quem são esses que vão habitar nessa Jerusalém? Quem são essas pessoas? Abra sua Bíblia em Romanos. São judeus? Qual o tipo de judeu que vai morar lá? Será que esses judeus também vão morar lá? Será que eles vão para lá também? Será que é essa Jerusalém aí que nem acredita mais na Torá, nem sequer praticam a Torá? Eu acho que não. No capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Porque para Elohim não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem Torá pecaram, sem Torá também perecerão. Todos os que sob a Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Porque quando os goi, as outras nações que não têm Torá, fazem naturalmente as coisas que são da Torá, não tendo eles Torá para si mesmos, são Torá, os quais mostram a obra da Torá escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Elohim há de julgar o segredo dos homens, por Yahushua HaMashiach, segundo as minhas boas novas. Então os homens serão julgados pela Torá e também pelas boas novas de quem? Do apóstolo Shaul, pelos ensinamentos que ele pregou. Então você precisa entender que o Eterno não faz acepção de pessoas. Eu vou ser salvo porque eu tenho descendência judaica. Mentira! Quem está pregando isso está mentindo. Sabe por que está mentindo? Eu vou ser salvo porque eu tenho descendência israelita abraâmica. Mentira! Você é salvo se você pratica a Torá e age como a Torá tivesse aonde? No seu coração. Então tem pessoas que nem conhecem a Torá, mas elas são tão honestas, são decentes, não gostam de mentira e elas vivem como conhecesse a Torá. Então essas pessoas não podem ser jogadas fora. São filhos de Elohim também. Amém? Agora aqueles que diziam conhecer Torá, João 5,
Abra sua Bíblia em João 5. Olha o que eles falaram com o Mashiach. João 5. Yohanan 5. Olha o que eles falaram com o Mashiach. Cinco, 46. Capítulo 5, versículo 46. O Mashiach estava discutindo com os israelitas. E eles falaram: nós somos descendentes de Abraão. Está pensando o quê? Aí o Mashiach falou para eles assim: porque se vós cresces em Moisés, olha o que o Mashiach estava falando para os israelitas daquela época. Se vós cresces em Moshe, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como criais nas minhas palavras? O Mashiach deixava claro para os próprios judeus que eles não acreditavam no quê? Na palavra. Eles diziam crer em Moshe, mas não crer no Mashiach. Porque quem crê na Torá, crê no Mashiach. Porque a Torá fala que o Mashiach ia vir. Moshe falou, virá um que é maior que eu. A esse vocês devem dar ouvido. O Mashiach veio fazendo sinais, prodígios, ressuscitando mortos, curando enfermos, paralíticos andando. E eles não creram. Então o Mashiach falou: então nem Moshe, em outras palavras, vocês na verdade nunca creram. E a prova está aí, que a maioria das sinagogas não praticam a Torá. Eles vivem do Talmud. Eles vivem de tradições e regras do Talmud, que eles falam que é a Torá oral. Então, para com essa história de querer babar ovo para judeu. Para com essa história de achar que Israel é melhor que você. Para com essa história que uma mulher judia é melhor que você, que um homem judeu é melhor que você. Para Elohim não existe acepção. O que importa para Elohim é você ter no seu coração a Torá, a circuncisão do coração verdadeiro, você ser um obediente à palavra dele. É isso que para o Eterno importa. Não adianta você dizer: eu sou israelita, mas não creio na Torá. Sou israelita, mas não creio no Mashiach. Sou israelita, mas não pratica a Torá. Então, você, para ele, não é nada. Você não vai morar naquela Jerusalém que vem do alto. A palavra diz que é só os remanescentes. O apóstolo Shaul fala lá em Romanos 10, abra lá para a gente finalizar. Semana que vem a gente continua, porque é muita coisa e é muito assunto aqui, porque eu vou falar para você. Romanos 10, versículo 19. Aí eles falam: não, isso é teologia da substituição. O Eterno nunca substituiu Israel. O Eterno não substituiu o seu povo. Mas ele agregou outros povos que servem a ele com o quê? Sinceridade de coração. Digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moshe: eu vos porei. O próprio Moisés falou para eles lá no passado. Moisés profetizou para eles: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Yeshayahu ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E é mentira isso? O Eterno sempre estendeu a mão. Eles sempre rejeitaram. O Eterno foi achado por um povo que não buscava ele.
Nós buscávamos o Eterno antes? Nós queríamos relacionamento com Ele antes? Não. A gente achava, porque desde criança foi plantado na sua cabeça, na minha cabeça, que o único povo escolhido do Eterno era quem? Os israelitas, só os judeus. Nós não somos nada. Sim ou não? E mal nós sabíamos também que nós somos o quê? Escolhidos do Eterno. Homem, diga, eu sou um escolhido. Então entenda uma coisa, só os escolhidos, somente os escolhidos participarão, só os remanescentes. Então você precisa colocar no seu coraçãozinho o seguinte: que você é escolhido dele. Independente de você não ter nascido lá em Israel, não importa, isso não interessa para o Eterno. O que importa para o Eterno é que você é um escolhido. Que ele te escolheu. Que você é um filho, uma filha remanescente, que ele chama para habitar aonde com ele também? Na Yarushalai. Eu não gosto de uma outra passagem que fala sobre os remanescentes aqui, porque o Eterno fala bem claramente, mesmo que Israel seja numeroso como a areia da praia, somente os remanescentes é que serão salvos. Então pode haver bilhões de israelitas, pode haver toda essa gente aí dizendo que está fazendo techuvá, que vão migrar para Israel, que vão morar lá em Israel para sempre, podem falar o que eles quiserem. Só os remanescentes é que vão participar da Yarushalai que desce do alto. Não é mais por genética, entendam isso. Não é mais por questões genéticas. Porque agora eu descobri que eu sou descendente de Abraão. Tá bom, isso não quer dizer nada. Somente os que têm a palavra circuncidada no seu coração, que obedecem os mandamentos, participarão desse grande evento que vai acontecer. A Yarushalai, a nova terra, novos céus, e a nova Yarushalai que desce do alto. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Imagina para você migrar para o estado de Israel, você tem que ser convertido por uma sinagoga ortodoxa, negar o Messias. Você tem que negar o Messias para você ganhar a cidadania judaica. Você quer isso? Você acha que essa Yarushalai é a verdadeira? Eles estão servindo o Eterno aonde? Estão a serviço de Satanás, irmão. Vocês me perdoem, mas essa turma toda aí, sionista, está a serviço de Satã. Eu vou negar Yahushua para ganhar uma cidadania da Jerusalém terrena. Eu lá estou preocupado com Jerusalém terrena. Eu creio na que há de vir. Eu creio nessa que está para vir, nessa que nós vamos morar para sempre. Então, mesmo que Israel seja numeroso como areia, só os remanescentes é que é salvo. A mesma coisa o Eterno está fazendo isso no mundo inteiro, só os remanescentes. Ele está juntando um pouquinho dali, daqui, de cada lugar. Só os remanescentes que é salvo. No meio evangélico, nós somos 47 milhões de evangélicos no Brasil. Só os remanescentes que serão salvos. Nós somos católico, apostólico romano. Nós somos 1 bilhão no mundo inteiro. Só os remanescentes serão salvos. Porque os remanescentes, é o que diz o apóstolo Shaul, eles têm a Torá no coração e procedem como conhecer esse Torá sem conhecer a Torá. Ou você acha que Elohim é injusto? A pessoa está lá fiel, obediente, não engana as pessoas, é fiel, é temente. Aí ela morre e tem que ir para o Sheol. Você acha certo isso? Negativo. Entenda, você serve um Elohim justo. Justo e fiel. O nosso Elohim é justo. Então nós temos que guardar no nosso coração. Quem é que são os abençoados? Quem crê no Mashiach.
Ah, eu creio no Salvador. Você crê, então tu és abençoado. Eu não creio no Mashiach. Agora eu sou ortodoxo, então você está amaldiçoado. É uma realidade, acabou. Ah, mas eu guardo o Torá. Mentira, guarda nada. Eu já falei outra mensagem aqui, que todos esses que dizem guardar a Torá são mentirosos. Aí como eles não conseguem guardar a Torá, eles vão praticar cabala, a feitiçaria. Dizer que o nome do Criador são 72 nomes. Mentira! Os 72 nomes que eles falam na cabala, que é o nome do Elohim, são nome de anjos, demônios, inclusive está até lá o nome de Belial. E cada um deles tem um lado bom e um lado ruim. Que anjo é esse, irmão? Que você invoca ele para fazer a coisa boa para a tua vida. Aí depois você também pode usar ele para fazer o mal para a pessoa. Aonde a gente aprendeu isso? No Espiritismo. Então isso é mentira, é engano. Cabala é outra furada. Essa cabala que eles pregam aí é a cabala que Aleister Crowley usou para destruir muitas pessoas, para praticar o satanismo. A Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, ela deve ter alguém instruindo ela, porque ela constantemente, você nunca viu ela nas entrevistas, ó, ela está falando e está assim, ó, com a mãozinha assim. Você sabe o que é isso aqui? Representa o olho de Horus, o 666 e invocação de Osíris. Ou então ela faz assim, ó, com a mão, para trás assim, ó. Ela está invocando Osíris. Põe a mão aqui na boca assim, ó. Invocação de Osíris, eu tenho toda a simbologia lá guardada. Coloca o dedo assim, ó. Ela, todo instante, nas entrevistas, ela está praticando rituais a Osíris. E o povo não tem conhecimento disso. E sabe onde está isso? No livro de Cabala. No livro da Cabala, o repórter chegou para o Rabino e falou: e a estrela de Davi, que vocês falam que é a estrela de Davi? Da onde vocês tiraram isso? O Rabino grande, graduado, eu esqueci o nome dele, não soube responder. Ele falou: não sei, eu sei que nem existe isso na Torá, nunca teve na Bíblia essa tal de história de estrela de Davi. É a estrela de Reifã, de um demônio poderosíssimo. Mas eles estão praticando cabala. A Dilma, se você observar nas entrevistas, você vai ver ela constantemente fazendo esse sinal assim, ó, que representa 666, e representa o olho de Horus, e representa também invocação de Osíris. Ou então ela faz assim com as mãos, ó. Ou então ela faz assim, ó. É um outro sinal de invocação de Osíris. Coloca a mão aqui e aqui. Põe uma mão aqui na cintura e outra assim, ó. Ou então põe o dedo aqui assim no canto da boca. Eu estou preparando para copiar isso e fazer um vídeo e colocar na internet. São invocações de demônios de alta patente para quem é pactuado. Então essa história de cabala, tudo isso aí, esquece. Você quer servir o Eterno? Querem servir Elohim? Querem sim ou não? Amém. Esquece essas coisas. Coloca no teu coração em buscar e obedecer os mandamentos. Coloca no teu coração amar o Eterno. Crer no Mashiach. Independente de Bíblia ter erros ou não, o mais importante é você amar o Eterno. Amém? É você praticar a sua Torá. A Torá esteja dentro de você. Ah, eu não sou circuncidado. Tudo bem, mas onde que é a circuncisão verdadeira? O próprio Eterno disse lá em Devarim, Deuteronômio, que a circuncisão que ele queria para o povo israelita é a do coração. É isso que ele quer. O teu coração confirmado com a verdade. É isso que Adonai quer. Então vamos agradecer ao nosso Pai, em nome de Yahushua. Sábado que vem